Olá, queridos amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom estar de novo aqui com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus, né? Continuar estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, nosso objetivo é compartilhar da passagem que se encontra registrada no capítulo 24, né? Esperando que Deus aí possa falar ao nosso coração, né? Lembrando, então, só um pouquinho do final do capítulo 23, né, nós lembramos que, então, Paulo, depois de ser preso ali em Jerusalém, ele está sob a custódia do governo, do comandante, né, do destacamento ali que está em Jerusalém, e esse comandante, prevendo o perigo, na verdade, ele recebe até a informação pelo sobrinho de Paulo, né, que os judeus estavam tramando um atentado contra ele, então ele decide levar Paulo, né, para a custódia do governador Félix, né, que se encontrava na Cesareia. Então ele faz toda aí uma logística envolvendo, né, grande número de pessoas, arqueiros, cavaleiros, soldados, para que Paulo pudesse ser levado em segurança, então, para a presença de Félix, né? E é nesse cenário, então, que a gente vai começar o capítulo 24, né? Félix, então, recebendo, né, os acusadores de Paulo e dando para Paulo a oportunidade de falar. Mas antes, gostaria de orar para que Deus desse orientação para a gente, que Ele permitisse que a gente, que Ele permita, né, que a gente possa sair mais engrandecido desse encontro e possa praticar tudo o que Ele tem nos ensinado. Papai, muito obrigado por mais um encontro que o Senhor permite, obrigado por a Tua palavra ser livre para nós. Nós recebemos aqui no Brasil, que é um país livre, que permite que nós possamos estudá-la, e que nós temos, então, por essa condição, a chance de estar cada vez mais meditando sobre ela. Muito obrigado por isso, obrigado pela vida que o Senhor nos dá por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela habitação do Seu Santo Espírito, porque nós só podemos, papai, ter o verdadeiro entendimento quando o Senhor fala conosco por meio do Seu Santo Espírito. Por mais que nós leiamos a Sua palavra, por mais que nós buscamos a sabedoria, os conselhos humanos, é o Seu Santo Espírito que revela a Sua verdade para nós. Então nós somos gratos por ter hoje, então, a habitação do Seu Santo Espírito e poder assim compreender o que o Senhor tem a nos falar. Temos também muita gratidão por termos o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso sacerdote, o nosso marido, o nosso tudo, o nosso Senhor Jesus, que é tudo para nós, junto com o Senhor e com o Espírito Santo. E também o exemplo que nós temos para seguir. Que as Suas palavras possam produzir no nosso coração algo que nos faça mais parecidos com o Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Seu Santo Espírito possa usar todas essas verdades que o Senhor tem produzido em nossos corações para a nossa vida cotidiana, para que a gente possa transmitir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com palavras, mas principalmente com ações, agindo como um servo do Teu reino, aqueles que entendem que não fazem mais parte desse mundo, mas sim que fazem parte do Teu reino, que é eterno, justo, santo, e que nós aguardamos de todo o coração. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, começando aí pelo capítulo 24, dos versículos 1 a 9, nós vemos assim. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísia interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos.
e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo as afirmações, que as afirmações eram verdadeiras, né? Então aqui nós percebemos essa primeira passagem, a chegada então dos líderes, né, religiosos e o começo da defesa. Eles trazem Paulo, né, também para a presença de Félix, e eles começam então esse processo de julgamento com o acusador, o advogado que veio dos judeus, acusando Paulo então do que eles enxergavam que Paulo tinha cometido, né? Mas é interessante a gente notar, gente, que quem desce aqui, né? Desce o sumo sacerdote, Ananias, desce também com eles alguns dos líderes, né, dos judeus, e esse advogado chamado Tértulo. Essa passagem ela é muito intrigante para mim, ela foi muito intrigante para mim durante os estudos, porque Paulo vai usar, e nós vamos perceber aqui nessa passagem, muito sobre o tema de ressurreição. Inclusive, a gente percebeu nas passagens anteriores que Paulo usou isso, e isso trouxe uma grande contenda entre os saduceus, que era uma seita de líderes, com os fariseus, que era outra seita de líderes, né? Mas tanto os fariseus quanto os saduceus, eles eram líderes consentidos ali da nação israelita. Mas eles tinham essa divergência. E Paulo vai continuar usando a ressurreição na sua defesa. Só que o sumo sacerdote aqui é alguém, então, que não crê na ressurreição dos mortos como os fariseus criam, como Paulo cria. Então é intrigante a gente pensar sobre isso. Pode até ser que algum dos líderes que ele trouxe fossem da seita dos fariseus, mas aqui também não é claro, né? Mas é importante a gente ter isso em mente, que o sumo sacerdote aqui também vai ter dificuldade na defesa de Paulo, uma vez que ele não concorda com a ressurreição dos mortos. E percebemos aqui Tértulo, né? Eu queria investir um pouco de tempo para discutir quem é Tértulo, né? A gente percebe aqui que ele é um advogado bem perspicaz, né? Olha como ele começa falando para Félix, né? Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Ou seja, aqui eu entendo uma hipocrisia tamanha. Primeiro, porque os judeus nunca desejaram gratidão, nunca tiveram gratidão por Roma. Muito pelo contrário, a esperança deles da vinda do Messias é para que eles pudessem sair do jugo de Roma, para que eles pudessem ser libertos, então, dessa escravidão que eles tinham de Roma. Apesar de não ser uma escravidão que afetava na dinâmica local, seja na religião, seja na vida, era uma escravidão que eles tinham, né, de prestar contas ao governador, de pagar seus impostos. Eles sentiam muito isso, eles não tinham gratidão pelos romanos, muito pelo contrário. E é muito claro a gente ver isso, né? Por exemplo, em algumas passagens que eles falam de romanos, e também, por exemplo, dos publicanos, que eram judeus que serviam a Roma, através da cobrança dos impostos. Eles odiavam essas pessoas. Então, eu entendo que essa gratidão aqui que eles expressam, que na verdade Tértulo expressa, é uma grande hipocrisia, mostrando então que ele está sendo aqui perspicaz, mostrando que ele quer ganhar a confiança do governador a fim de ter a sua causa julgada e ganha, né? Que eu entendo não ser algo muito diferente dos dias de hoje, né? A gente percebe aí muita gente usando dessa artimanha, usando dessa situação de bajular, de elogiar, a fim de ter benefício, né? A fim de ter uma sentença positiva, né? E é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque isso é mal, isso é hipocrisia, né? E a gente não pode esquecer que tudo que é hipocrisia nos afasta do nosso Senhor Jesus, né? E aí ele continua então fazendo a defesa dele, fazendo a acusação dele para Paulo, né? E aí ele fala aqui no 5, né? Verificamos que esse homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus por todo o mundo. Até por aqui a gente percebe que já começa uma mentira, porque Paulo em nenhum lugar que foi ele causou tumulto. Houveram tumultos de pessoas que perseguiram ele. Sejam os próprios judeus, e muitos judeus os perseguiram, inclusive esse próprio tumulto de Jerusalém, nós vamos repassar um pouquinho sobre ele depois, mas nós percebemos que quem causou foram aqueles judeus que viviam na Ásia. Nós vimos aqueles que tiveram seus negócios afetados e perseguiram Paulo, ou seja, Paulo nunca foi lá e causou nenhum tumulto.
Se houve algum tumulto, foram as pessoas perseguindo a Paulo. Então, aqui já começa um ponto de mentira, né? Um segundo ponto, ele é o principal da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Então, aí também aqui eles fazem algo interessante, né? Eles associam Paulo à seita dos nazarenos, ou seja, os cristãos, os seguidores de Cristo. E eles chamam de seita. Essa palavra seita, ela é interessante, e eu pesquisei na internet alguns possíveis significados dela, né? Para que a gente pudesse ter uma clareza aqui nesse sentido. E tem alguns significados, não só significado bíblico, mas também significado hoje nos dicionários, bem interessantes, né? Então, um primeiro ponto que eu peguei aqui, né? O que é seita? Doutrina ou sistema que se afasta da crença ou da opinião geral. E aqui cabe bem para Paulo isso, né? Porque Paulo, na verdade, era inicialmente um fariseu, era alguém que perseguia os cristãos, mas que em dado momento, ao ser alcançado por Jesus Cristo, muda de lado, vai então para os que são do caminho de Cristo. Então, quando eles associam Paulo aqui a uma seita, de certo modo eles estão trazendo essa aplicação, só que mal sabiam eles que, na verdade, quem era seita eram eles, né? Outra definição de seita, né? Na antiga literatura romana e pré-cristã, era um tipo de partido ou escola filosófica. Por exemplo, alguém que seguia Sócrates, ele era da seita de Sócrates, ele tinha partido, ele era da escola de Sócrates, ou da escola de Aristóteles, né, de Platão, daí por diante. Também tem, e essa palavra aqui a gente vai encontrar muito em significado bíblico, ou seja, em outras passagens que usa essa mesma palavra no grego, e a gente for procurar na Bíblia, como heresia, mentira. Então, em outras passagens bíblicas, ele usa essa mesma palavra aqui de seita como heresia. O que também é algo que pode nos chamar a atenção. Eles podiam estar entendendo que Paulo fazia parte da mentira do Nazareno. Porque o que eles acreditavam que Jesus era? Uma mentira. O que eles acreditavam que eram os seguidores de Cristo? Mentirosos. E aí nós vamos ver também algo bem importante sobre isso, né? Ou o conjunto de pessoas que seguem uma doutrina ou um sistema, que realmente os cristãos ali no primeiro caminho seguiam verdadeiramente, né? O interessante é que eles também falam dos nazarenos, ou seja, já implicando então para Jesus e também para aqueles que seguiam Jesus, lembrando que os 12 apóstolos, né, a priori grande parte deles vinha da região de Nazaré, ou seja, eram também nazarenos, ou ali das regiões vizinhas a Nazaré. Então, esse nome nazareno aqui também cabe para eles, né? Agora, o que é mais bacana, assim, bacana no sentido contrário, na verdade, o que é mais mentiroso deles aqui, né? Que ele profanava o templo, né? E pior, olha o que eles falam. Quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Então, nós prendemos ele para isso. Nós não prendemos para mais nada, a não ser julgá-lo e para que ele pudesse ser, segundo a nossa lei, ter uma sentença, né? Só que aí eu gostaria que a gente pudesse voltar ao capítulo 21. Se a gente olhar o capítulo 21, do 30 ao 32, nós vamos lembrar dessa passagem aqui, né? E nós vamos ver o que realmente aconteceu. Na verdade, vamos ler do 27 ao 36, que é a história toda da prisão de Paulo. A gente consegue ter um contexto para a gente confrontar se o que realmente Tértulo estava fazendo foi o que aconteceu, né? Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns dos judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos, este homem, este é o homem que ensina a todos e em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Ou seja, aquela primeira mentira que a gente falou, que era Paulo que causava o tumulto, nós estamos percebendo que não foi Paulo que causou o tumulto. Quem causou o tumulto foi os judeus lá da Ásia Menor, da Ásia, né? Continuando aqui, né? Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio, o Trófimo, na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Outra mentira. Uma vez que eles falam que Paulo tinha profanado o templo, porque ele entrou com um gentil, mas eles não viram Paulo com gentil no templo. Eles viram Paulo andando com gentil quando ele chegou lá na cidade. E a gente sabe, Paulo vai falar isso na defesa dele, que Paulo depois fez todo o cerimonial de purificação
para poder entrar no templo. Então eles presumiram que Paulo tinha profanado o templo e aí já concluíram então que ele era alguém culpado por profanar o templo, né? E aí no 30, toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar a Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele. Acho que até o 33, a gente chega até o 33, está bom já? Que já dá para a gente entender também que a outra acusação que eles vão fazer aqui, que o comandante, na verdade, tinha intervido com força, na verdade, ele simplesmente teve que ir lá para que Paulo não fosse morto, né? Mas aqui nós percebemos isso, que se o comandante não chegasse, eles não iam prender Paulo e iam julgar Paulo, eles iam matar Paulo, eles estavam espancando Paulo para matar Paulo, mostrando também mais uma mentira, né? No 7, ele vai falar do comandante, né? Mas o comandante, isso agora voltando para o capítulo 24, tá? 24:7. Mas o comandante Lisia interveio com muita força e o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Ou seja, então aqui também confirmando mais uma mentira, que na verdade o comandante em nenhum momento agiu com força para tirar eles de Paulo. Desculpa, para tirar Paulo deles. Ele teve que intervir, porque senão eles iam espancar Paulo, né? E até a ponto de matá-lo. Teve uma outra passagem que o comandante ele intervém com força. Mas, na verdade, ele intervém com força porque os próprios judeus estavam tão alvoroçados, estavam tão violentos com Paulo, que eles iam matar. Se a gente pegar aqui, por exemplo, no capítulo 23, agora, voltando aí no capítulo 23, do versículo 10, ele diz, né? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Ou seja, a única vez que o comandante agiu com força não foi porque ele quis agir com força, é que se ele não agisse com força, eles iam matar Paulo do mesmo jeito. Então o comandante aqui do exército, lá no destacamento de Jerusalém, agiu assim para proteger Paulo. Não porque ele estava sendo alguém violento, ou muito menos que os judeus estavam sendo alguém a menos, só tentando julgar Paulo corretamente, né? Mostrando então a astúcia desse advogado aqui, que na verdade era a astúcia dos líderes religiosos ali, né? Dos saduceus, dos fariseus, que queriam matar Paulo. E eles queriam de tanta forma matar Paulo que eles estavam usando da pior coisa possível, que era a mentira. Eles estavam mentindo, né? Os líderes, aqueles que deveriam ser exemplo para o povo, ao invés de caminhar pela verdade, estavam caminhando em mentira. Gente, isso é muito grave. Para a gente pensar um pouquinho, para a gente meditar um pouquinho sobre isso, eu gostaria que a gente pudesse dar uma olhadinha novamente, a gente já viu isso no estudo de João, mas eu gostaria que a gente pudesse meditar de novo no capítulo 8 de João. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, é importante porque essa passagem ela é muito forte, né? E ela deve ser, a gente deve prestar muita atenção nisso, de como esses líderes estavam agindo, né? O capítulo 8, então, do Evangelho de João, nós vamos ler a partir do versículo 38, tá ok? Eu vou dar um tempinho para vocês conseguirem abrir aí. Mas então é capítulo 8, Evangelho de João, versículo 38. Ok, vamos lá? Então João 8, 38. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é nosso Pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim como vocês, né? Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos.
O único pai que temos é Deus. Isso eles estão falando para o único filho de Deus, que Deus era o pai deles, né? E olha o que Jesus responde para eles. Disse, 42, tá? Versículo 42. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso, é o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Então aqui Jesus está falando, ele está falando aqui para os líderes, né, a mesma classe de líder aqui que estava acusando Paulo, dizendo de quem eles eram filhos verdadeiramente, agindo dessa forma. Eles eram filhos de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Quando mentimos, a gente está se associando a ele. Deus não pode mentir. Deus é a verdade. Lembra? Jesus Cristo nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Se em algum momento da nossa vida a gente não está caminhando na verdade, nós não estamos caminhando com Cristo. Só há verdade em Cristo. Cristo é o único jeito de caminharmos na verdade, e se estamos caminhando na verdade, temos a confirmação que estamos caminhando com Cristo. Isso é importante para a gente, porque se a nossa vida está baseada em práticas mentirosas, estaremos nos associando ao pai da mentira, sendo filhos dele, que é Satanás. E essa mentira, gente, é algo que a gente precisa ter muita atenção. Porque às vezes a gente pensa nas grandes mentiras, né? Quando a gente vê um julgamento na televisão de um político mentiroso, que cara corrupto, vamos para Paulista protestar contra ele, a corrupção está tamanha, a mentira está tamanha. Isso é justo, isso não é errado, a gente deve se pronunciar contra isso, né? Mas a gente precisa tomar cuidado que não é só esse tipo de mentira que Deus está falando. Deus está agindo em todas as mentiras. Quando a gente erra em alguma coisa, culpa outra pessoa, a gente está sendo mentiroso. Por exemplo, tomou uma multa de velocidade e põe no nome da esposa, para que a esposa que tem menos ponto possa levar os pontos. Mentira! Ação de filho de Satanás. Quando a gente está aqui na nossa casa, no trabalho, não quer falar com alguém, alguém atende o telefone, o fulano quer falar com você. Não, fala que eu não estou. Mentira! Estamos agindo como o pai da mentira, Satanás. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para andar em Cristo. Mas de vez em quando escapam as mentiras, isso faz parte da nossa caminhada, né, cristã, né, a gente vai cometer deslizes. Nós não estamos também, só porque a gente teve um deslize, 1, 2 deslizes, você é filho de Satanás. Não é isso. Às vezes Deus permite que a gente cometa esses deslizes para que a gente possa parar, meditar, ir até Ele, entender como é que funciona a nossa submissão a Ele, a nossa plenitude no Espírito Santo. Ele vai trabalhar, é o processo de santificação. Então nós vamos ter ainda um processo, às vezes nós vamos cair em mentira, mas eu digo uma pessoa que vive na mentira, né? Você vê, por exemplo, a classe política, que está dizendo, essas pessoas que não querem matar essas pequenas mentirinhas. Mas puxa, até hoje eu coloquei realmente o ponto na carteira da minha esposa. Ok, pede perdão, Deus é misericordioso para nos perdoar, Ele vai nos perdoar, mas a partir de hoje não faça mais isso. Olha, realmente, até hoje eu sempre menti, quando eu não queria que alguém soubesse que eu não estava, eu falava que não estava. Pede perdão, mais uma vez, Deus é misericordioso, Ele é gracioso, Ele vai nos perdoar. Mas a partir de agora, não faça mais isso. Vamos agir com a verdade, vamos caminhar vamos caminhar conforme aquele que é o nosso Pai, que é Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora, por meio da adoção que temos no sangue de Jesus Cristo, somos filhos também. Então, que nós possamos andar na verdade e caminhar com o nosso Senhor Jesus. Agora, continuando aqui, no versículo 8, o Tértulo faz uma coisa interessante, que eu estou meditando até agora e eu gostaria que a gente pudesse meditar juntos sobre isso. Olha o que ele fala. Se tu mesmo, ou seja, Félix, pergunte você mesmo, interrogue você mesmo, Paulo, para você verificar a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo. Olha que ponto, aqui, gente, eu penso
O cara tá tão cego na mentira dele que a mentira virou verdade, porque ele acredita que o que ele está falando é verdadeiro. Eu estou aqui interpretando, tá? Não sei se só cabe esse sentido, mas eu penso que é algo nesse sentido. O cara está tão entranhado na mentira, ele está tão imerso na mentira, que ele acredita que o próprio governador, né, vai cair, vai perguntar para Paulo e vai entender e ver que Paulo está aqui fazendo essas mentiras mesmo. Né? Tamanha é a coisa. E ele também fala, né? Olha no 9, os judeus confirmarão a acusação. Desculpa. Os judeus confirmaram a acusação, garantiram que as afirmações eram verdadeiras, ou seja, mostrando a cegueira deles, mostrando a cegueira do sumo sacerdote, dos líderes judeus que foram com eles, do advogado. Eles acreditavam que a hora que eles interrogassem Paulo, o governador ia perceber que o que eles estavam falando era verdade e ia mandar Paulo, né, ou prender, ou mandar matar, ou dar uma sentença aí bem rígida a Paulo. Né? Tamanha era a cegueira que eles estavam. Mais uma vez, é uma aplicação que eu trago sobre isso, não quer dizer que seja, né, a única que possa ser possível, vocês podem ver outra, mas eu acho legal a gente pensar nessa aplicação e é interessante, né? Às vezes a gente também esconde certas mentirinhas achando que não vai ter, né, que são verdades. A gente vê, por exemplo, político, que na verdade, são coisas que a sociedade faz e a gente rebaixou o nosso padrão conforme o padrão da sociedade. Por exemplo, essa questão do ponto na carta. Não, mas todo mundo faz, cara, isso é errado, todo mundo sabe, isso é meio que já cotidiano. Ou seja, a gente pegar a verdade que há em Deus, o padrão moral que é o padrão de Deus e rebaixar ao padrão humano. Um filho de Deus não foi chamado para isso. Um filho de Deus não foi chamado para rebaixar o padrão moral de Deus, muito pelo contrário, ele foi chamado para se santificar. O que significa ser santificado? Ser separado do pecado, ser separado do mal. Nós fomos chamados para isso. Então nós não podemos nos amoldar a essa condição, né, a ponto dessas mentiras passarem a ser algo natural, a ponto até de a gente falar, não, mas nem vão considerar que isso é mentira, vão achar que eu estou certo sobre isso. Né? Eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Aí nós vamos continuar agora, nós vamos ler do 9 ao 21, né? Então, o capítulo 24, do 9 ao 21, nos diz assim, desculpa, do 10 ao 21. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou, sei que há muitos anos tem sido juiz desta nação, por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam de seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e o que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas a meu povo e apresentar ofertas. Enquanto isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido este, que me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos. Estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então agora Paulo faz a sua defesa, né? É interessante que ele começa a defesa, ele vai um pouquinho no cerne da coisa, né? Ele não bajula, mas também ele faz condição e chama o governador para aquilo que é a missão dele, né? Então fala, eu sei que o senhor julga aqui, ó, há muito tempo. E aí Paulo é um conhecedor também, né, da cultura romana, e ele sabe que o romano tinha muito essa questão do julgamento justo, de ouvir os lados, né,
de entender para aí sim tomar uma decisão. Ainda lembrando que ele também é um cidadão romano, então o governador ele não poderia tomar qualquer atitude sem considerar isso, até a ponto, e nós vamos ver que isso vai acontecer mais para frente, de Paulo poder apelar para César, apesar de, afinal de contas, ele era um cidadão romano, né? E aí ele fala que ele vai fazer, então, a defesa dele de bom grado. Eu estou aqui, vou me defender e não tem problema disso, né? E aí ele começa, então, falando, né, que 12 dias, ele tinha chegado a Jerusalém há 12 dias antes de ter sido preso, né, até deixando, eu acho que aqui é um ponto importante, para já cravar que ele teve tempo, então, de fazer a purificação antes de ir para o templo, o cerimonial de purificação. Então ele deixa claro, olha, eu cheguei 12 dias antes de adorar, de estar lá adorando. Então, é um tempo que eu consegui fazer a minha purificação. Penso que essa declaração dos 12 dias vai um pouco nessa direção, né? Então ele já faz essa questão. Ainda no 12, né, ele diz, né, os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando nenhuma multidão nas sinagogas ou em outro lugar. Aí ele fala, né, a respeito da acusação de que eu estava tumultuando, de que eu estava fazendo alvoroço ali no templo, é mentira, eles não me encontraram fazendo isso, né? Eles nem têm como provar isso, pelo contrário, eu vim aqui simplesmente por 2 motivos, para trazer esmola, né? Ele comenta aqui, não só para trazer esmola, e também para que pudesse fazer as suas ofertas no templo. Então, ele não estava ali para trazer qualquer tipo de alvoroço, muito pelo contrário, ele estava ali simplesmente para poder ofertar para os irmãos que estavam passando necessidade e também para fazer suas ofertas. Uma coisa bacana aqui que eu acho, né, aí ele vai entrar no 14, no 15, ele vai falar muito da adoração dele, né, então ele fala, confesso que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, ou seja, ele está indicando aqui que ele tinha adoração por Deus, o Deus que era inclusive dos judeus no passado, mas aí ele faz uma conexão com o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Então nós percebemos aqui que ele vai fazer essa renovação, né? O que na verdade é o mesmo Deus, não há diferença. Os judeus agora que passam a criar essa diferença do Deus deles com o Deus que Paulo estava pregando, que era o mesmo Deus, só que agora já revelado por meio de Jesus Cristo, e ele faz essa colocação. Então eu adoro o mesmo Deus, que inclusive como seguidor do caminho, e inclusive eles chamam de seita, ou seja, que eles dizem que é uma heresia, que é uma mentira, né? Paulo está dizendo aqui que é o mesmo Deus, está fazendo essa conexão, e ele até vai falar na sequência, né, que a mesma esperança que eles têm é a esperança que Paulo tinha. Aí aqui entra um pouco de discórdia, aquilo que eu falei no começo, né, os saduceus, eles não tinham essa convicção e essa condição de crer na ressurreição dos mortos, como os fariseus tinham. Paulo vinha de origem farisaica, né? Então ele tinha isso muito claro. Mas, por um outro lado, se a gente for ler todo o Antigo Testamento e a grande parte dos judeus, eles creem na ressurreição dos mortos, porque isso foi declarado já no Antigo Testamento, né? Nós já tínhamos essa indicação durante os profetas da ressurreição dos mortos. Então, ele aqui põe um ponto comum, pelo menos entre ele e os judeus, de que eles defendiam a mesma coisa, a ressurreição dos mortos. A diferença aqui, na verdade, é que ele dizia que a ressurreição vinha por meio de Jesus Cristo, que inclusive já era o primogênito na ressurreição, aquele que primeiro que já tinha ressurreto, né? Que já estava ressurreto, né? Que é o que os judeus não criam. Mas eles brigavam por um mesmo motivo, né? E aí no 16 ele fala algo bacana também, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ou seja, quando ele está falando isso, ele está se apresentando como alguém que propaga e que, na verdade, proclama a ressurreição dos mortos por meio de Jesus Cristo, ele está falando a verdade de modo que a consciência dele é limpa, porque ele nunca deixou de falar a verdade, ele sempre expôs a verdade. Doem quem doer, seja onde ele estivesse. Aqui ele estava na frente do sumo sacerdote, aqui ele estava na frente do governador. Engraçado que Jesus também profetizou isso nos evangelhos, né, que eles estariam na frente de governadores, de reis, de líderes, né? Paulo, inclusive, na passagem seguinte vai encontrar com o rei, né? Então ele diz aqui que ele tem a consciência limpa, porque em nenhum momento ele deixou de falar a verdade.
diferente dos seus acusadores que até então não falaram a verdade, só mentiram. E ele tem a consciência limpa disso, tanto perante Deus quanto perante homens, né? Eu gosto muito de pensar, a gente viu lá no discurso que ele fez para os Efésios, né, para os líderes Efésios, que ele fala exatamente isso: eu não deixei em nenhum momento de falar a verdade, portanto hoje eu estou livre do sangue de vocês. O que eu tinha, o que eu recebi, eu entreguei para vocês. Então, a partir de hoje, façam um bom uso disso. Peguem essa informação e que essa informação gere fruto no coração de vocês, porque o que dependia de mim plantar, a semente que precisava ser lançada, eu lancei. Se vocês vão fazer essa semente germinar, se o solo de vocês é um solo fértil, já não é responsabilidade minha. E eu acho que é nesse sentido aqui, então, que ele põe essa condição da consciência limpa. Ou seja, quanto a isso eu tenho a consciência limpa. Jesus Cristo foi proclamado no meio de vocês. Vocês conhecem o Evangelho. Daqui para frente, se isso vai gerar bom fruto no coração de vocês ou não, a responsabilidade, né, já não é mais minha. Né? E aí ele fala no 17, reforçando isso, né, ó, eu fiquei um grande tempo longe de Jerusalém, fazia tempo que eu não vim aqui, hoje eu vim trazer as esmolas para o meu povo, né, apresentar as ofertas, ou seja, nenhum momento eu vim aqui causar tumulto, nenhum momento eu vim aqui discordar de ninguém, brigar com ninguém, trazer profanação para o templo, muito pelo contrário, eu me purifiquei cerimonialmente, eu vim aqui só para isso. Ou seja, o que vocês me acusam não é verdade, é mentira isso, né? E ainda, aliás, ele vai falar também no 18, né, da purificação, né? Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, tá vendo? Então eu já estava purificado, eu não profanei o templo, eu não levei gentil para o templo, eu não fiquei em contato com gentil antes desse processo de purificação, ou seja, ele estava no templo de forma totalmente pura. Aí quando ele foi encontrado, né, enquanto fazia isso, eles não encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Ou seja, quando os judeus me encontraram no templo, eu não estava tumultuando ninguém, eu não estava juntando ninguém, eu não estava falando nada, eu estava simplesmente fazendo o que Deus pediu para eu fazer, que era entregar minhas ofertas, já tinha entregue, e agora estava oferecendo as minhas ofertas no templo, adorando a Deus e cultuando esse Deus maravilhoso. Né? E aí no 19, mais alguns da província da Ásia que deveriam estar aqui. Então, esses daí que eram da província da Ásia, que inclusive me perseguiram, né? Estou aqui valorizando o discurso de Paulo, né? Devia estar nessa direção, eles que me perseguiram, eles que começaram tudo, aliás, eles que deveriam estar aqui, né? Porque se tem alguém que deve ser acusado de tumulto, são eles. Inclusive, eles deveriam declarar o crime que eu cometi. E não só eles, como vocês aqui também que estão me acusando, né? Porque vocês estão acusando algo de coisa que eu não cometi. Porque se há uma acusação que vocês podem fazer, não foram as acusações que vocês fizeram, mas sim de que eu preguei a ressurreição dos mortos, que estou sendo julgado. E não por tudo isso que vocês estão apresentando. Né? Então, é importante declarar isso e que isso pudesse ficar claro lá para o governador, né, de que realmente essa era a acusação que eles tinham contra Paulo. Agora, eu queria só, antes da gente avançar um pouquinho, falar um pouquinho dessa questão da ressurreição dos mortos, porque aqui Paulo cita, né, da ressurreição dos justos e dos injustos. Então, se a gente olhar aqui o versículo 15, né, e tendo Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Gente, aqui é um ponto maravilhoso para a gente, porque a gente às vezes confunde e acredita que a ressurreição é só para quem é salvo, de que somente quem tem a salvação em Cristo vai herdar a vida eterna, e isso é certo a nível de vida eterna. Quem vai herdar o reino de Deus, quem vai herdar a herança que o Pai está preparando, que Jesus está preparando para nós e foi prometida por Deus Pai, somos nós, os santos, aqueles que foram redimidos no sangue de Cristo, aqueles que se arrependeram e creram em fé nele. Porém, aqueles que não creram, aqueles que são injustos, aqueles que são ímpios, ainda também ressuscitarão. Só que com uma diferença, eles ganharão um novo corpo, mas esse corpo, em vez de ser um corpo que vai viver de forma santa, justa e perfeita, é um corpo que vai ser entregue para o tormento eterno, para o sofrimento eterno. Aí essa descrição do sofrimento é muito triste. Se a gente lê Apocalipse,
A gente vai perceber lá que vai cheirar enxofre, eles vão ser lançados no fogo, vai arder, vai queimar. Mas o que eu gosto de pensar sobre isso, o que é isso? E eu acho que, indiferente do que haja de sofrimento lá, o maior sofrimento vai ser viver longe de Deus. Vai ser viver afastado da glória de Deus. Isso é tão forte, gente, que eu gostaria de lembrar de novo quando Jesus foi para a cruz. Jesus viveu com Deus Pai e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Eles sempre estão juntos, eles sempre estarão juntos. Onde está um, está outro. Mas um período na história, um breve período na história, Jesus passou sozinho, porque ele tinha que passar por aquilo como um homem sem ter a presença de Deus, porque Deus não concorda com o pecado, portanto ele não podia estar com Jesus do Getsemane até a cruz, ou em algum momento ali até a cruz. A hora que Jesus estava carregando sobre si os nossos pecados. Isso foi tão grave para Jesus que ele soa sangue. Para a gente entender o nível de estresse que é você viver sem a presença de Deus. Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, homem perfeito, sofreu angustiantemente. Sofreu a ponto de suar sangue por não ter a presença de Deus. É isso que vai acontecer com aqueles que não receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. O sofrimento eterno pode ter qualquer dor, qualquer coisa que nos aflige a alma, mas nada vai ser superior a estarmos afastados da glória de Deus. Porque os ímpios, quando vivem aqui, mesmo ainda vivendo de forma ímpia, ainda tem um pouco da graça e da glória de Deus. Afinal de contas, se Deus deixasse todo mundo sem nada, o mundo teria acabado. Porque a maldade do coração humano, inclusive o nosso, é tão grande que se Deus deixasse qualquer um de nós fazer a nossa vontade, seguir os nossos caminhos, sem qualquer graça sobre nós, o mundo teria acabado. Então Deus ele age no meio de todas as pessoas para manter ainda o equilíbrio e que seu propósito seja cumprido. Mas naquele dia que Jesus voltar e julgar esse mundo, e todo mundo for ressurreto, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, ele já não vai ter mais a glória dele agindo naqueles que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Então isso é importantíssimo a gente trazer para a mente. Isso deve nos trazer temor. Não é à toa que o temor é o princípio da sabedoria. Que temor? De ter o afastamento total de Deus. Quando Deus nos entrega 100% para a nossa própria vontade, nós estaremos no maior sofrimento de todos. Então é importante quando a gente pensa em ressurreição, e é importante o que Paulo disse de ter a consciência limpa, porque Paulo estava dizendo para esses irmãos, olha, ou vocês creem e têm a vida eterna, ou vocês não creem e vocês vão para o fogo eterno. Ele tinha a consciência limpa, porque em nenhum lugar ele deixou de falar isso. Em nenhum lugar ele deixou de apresentar a verdade, ele não se omitiu. Ele falou a verdade. E esses irmãos, se quiseram aceitar ou não quiseram aceitar, já não é mais responsabilidade de Paulo. É responsabilidade deles e conforme os desígnios de Deus que são maiores que nós e nós não conseguimos entender. Mas Paulo, pelo menos, fez o papel deles e explicou esse aspecto da ressurreição de justos e de injustos. Então é importante que a gente tenha isso em mente também para que a gente possa, ao máximo possível, proclamar o Evangelho, porque o Evangelho ele tem um lado positivo para nós, que recebemos e somos salvos em Cristo. Mas tem o lado negativo daqueles que serão condenados e serão afastados da presença e da glória de Deus. Que a gente possa ter isso em mente e levar isso para frente. Isso deve mexer no nosso coração, isso deve impactar a nossa vida, isso deve ser um dos propósitos de que nós temos. Ao invés de a gente ficar presos às coisas desse mundo, aos sofrimentos desse mundo, olhar para diante. Nós não somos desse mundo, nós somos hoje co-cidadãos da pátria celestial. Então nós devemos olhar para a pátria celestial e desejar cada vez mais que mais pessoas possam ser alcançadas para também gozar dessa mesma paz que teremos na nossa pátria celestial. Que a gente possa ter esse entendimento. Para finalizar, então, nós vamos ler do 22 ao 27. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísia, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas ele
mas que ele lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drúxila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então aqui nós vemos o final, né, do capítulo 24, começando então com Félix tendo essa indicação que Félix era um conhecedor do caminho. O cara conhecia o Evangelho, gente. Vamos guardar essa informação, que daqui a pouco nós vamos ver o que ele fez com essa informação. Mas, por ele conhecer o Evangelho, por ele conhecer aqueles que eram do caminho, ele adia a causa, até porque então ele vai entender agora por que Paulo está sendo julgado, e provavelmente, se ele sabia do caminho, ele sabia o que estava acontecendo, a rixa entre eles e os judeus. Então, ele aqui passa a ter uma alusão à verdade. Ele, poxa, não é bem do jeito que os judeus estavam falando. Por isso eu vou esperar Lisia chegar, porque Lisia era o comandante, então, que prendeu Paulo, e ele vai poder dar também a versão dele, a gente vai poder ter entendimento. O interessante é que Lisia não fala mais se ele veio, qual foi a decisão de Félix sobre isso, né? Nós vamos ver então que Félix vai chamar Paulo outras vezes, mas não fala mais a sequência desse julgamento aqui, né? Mas aí ele pede então, né, que o centurião prendesse Paulo, mas uma prisão assim, penso aqui, algo análogo como uma prisão domiciliar. Prende ele, mas deixa ele com certa liberdade, deixa os amigos dele suportá-lo, servi-lo, deixa que ele fique aí com uma certa tranquilidade, né? Não é rústico, não deixa Paulo realmente encarcerado de forma crítica, né? Aí depois, então, a gente vê ele vindo com a sua esposa, Félix e Drúxila, sua esposa, que é interessante aqui, ó, era uma judia, né? Ou seja, alguém que conhecia a lei do Senhor, provavelmente conhecia a lei do Senhor do Antigo Testamento, e agora, porque o seu marido conhecia o caminho, eu entendo que ela também deveria ter ouvido falar, eles deveriam compartilhar aqui de algum conhecimento, até o próprio Félix deveria perguntar para ela, porque ela, por ser judia, conhecia as leis antigas, né? E Paulo aqui agora está também trazendo a nova lei. Então, acho que eles entendem aqui, ela vai ajudá-lo, né? Gente, eu queria só fazer um parênteses aqui antes da gente continuar. Eu acho que eu acabei passando, mas a hora que eu falei da lei aqui, eu lembrei de um ponto que eu acho que eu não comentei antes aqui, né? No versículo 14, vamos ler de novo só para a gente lembrar o 14. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam de ser. Creio em tudo que concorda com a lei e que está escrito nos profetas. Eu passei essa parte e essa parte é de suma importância, e é um pouquinho aqui que eu falei dessa lei de Paulo. A gente nunca pode esquecer, a gente viu isso quando Jesus falou no Sermão do Monte, a gente vai ver isso durante todo o Novo Testamento. O Novo Testamento ele não vem para abolir a lei, ele não vem para abolir os profetas. O Novo Testamento é a confirmação do Velho Testamento, de coisas que já aconteceram e de coisas que vão acontecer. As profecias relatadas no Antigo Testamento, todas elas apontam para Cristo, apontam para a salvação de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, apontam para as obras de Cristo, seja na primeira vinda, seja na segunda vinda. Na verdade, ele é mais amplo, vai contar a história, né, do povo que ele escolhe, para que através desse povo ele mande. Então, é toda uma narrativa histórica, mas que vai findar onde? Em Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa em Antigo Testamento, e a gente pensa, quando ele fala aqui, eu adoro os deuses, o Deus, dos seus antepassados e do caminho, é exatamente essa união entre os profetas e os apóstolos. O que foi dito pelos profetas é confirmado pelos apóstolos. Não há uma concorrência entre eles, não há uma divergência entre eles, não há uma separação entre eles, não há um cumprimento pleno a nível de se findar, no sentido de cumprimento do que realmente era
simbólico, né? Então, o tabernáculo que tinha um papel didático simbólico para apontar para Jesus, os sacrifícios, as leis cerimoniais, tudo isso tinha um papel que em Cristo é cumprido. Mas em tantos outros lugares nós percebemos que, na verdade, você vai ter apontamentos para Jesus cumprindo na primeira vinda, Jesus cumprindo na segunda, a própria história da igreja. Então, por exemplo, Jesus, quando ele está lá quando ele vai lá para Belém, ele está na sinagoga, e ele vai lá e lê o trecho de Isaías 61. Isso aqui é bem interessante, eu vi outro dia, e às vezes a gente não presta atenção, né? Quando ele faz essa profecia do 61, ele diz, né, essa profecia ele vai falar, né, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando ele fala isso lá no Evangelho, ele para aqui, ó, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E aí ele para, senta, aí pergunta para ele e fala, ó, essa profecia foi cumprida hoje. O que quer dizer? Que essa profecia, até essa parte aqui, dizia da primeira vinda de Cristo. Quando ele fala aí do dia da vingança do nosso Senhor, complementando, que ele não fala lá no Evangelho, só fala aqui no capítulo 61 de Isaías, já está apontando para a segunda vinda. Então é um caso típico, né? Toda a lei e os profetas apontavam para a obra de Cristo, seja ela na primeira vinda, seja ela na segunda vinda, né? O objetivo da Bíblia inteira é revelar a glória de Deus através da salvação do homem na pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos isso no curso aí que nós fizemos na IBVM e é a verdade. Qual é a história da Bíblia? Mostrar a glória de Deus por meio da salvação do homem através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Logicamente que tem muito mais outras coisas, nós vamos ver toda a obra de Deus durante toda a história, mas é muito importante a gente ter isso como mente, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento eles estão ligados. É uma revelação progressiva e não interrompe. Estuda o Antigo Testamento, morre em Malaquias. Depois começa o Novo Testamento. Não, a Bíblia inteira ela é uniforme e progressiva e ela tem o mesmo objetivo, revelar a glória de Deus por meio da salvação do homem através da pessoa de Jesus Cristo. Salvação do homem do quê? De um dia ter caído. Como é que eu vou saber que o homem caiu se eu não li o capítulo 1, 2, 3 de Gênesis? Como é que eu vou saber que Deus criou a terra se eu não ler o capítulo 1 de Gênesis? Como é que eu não vou saber que um dia houve uma terra pura, que é o Jardim do Éden, no capítulo 2? Como é que eu vou saber a história do povo que Deus escolhe para que seja o representante dele na antiga aliança, que vai findar em Cristo? Então, tudo isso faz parte e Paulo está ratificando isso. Então, agora voltando, né, para o nosso texto aqui, no capítulo 24, eu entendo que Félix e Drúxila tinham um pouco essa conexão dos dois, né? Já então pensando no que nós conhecemos como a nossa Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento fechado, não tinham as cartas, não tinham nada. Mas eu digo, essa ideia, então, da continuidade da história por meio de Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo sendo a continuação, sendo o cumprimento parcial até aquele momento e o cumprimento final, e Paulo vai reforçar isso, né? Então, Paulo faz, quando ele começa a falar para os dois, né? Quando Paulo se dispôs acerca da justiça, né? Quando Paulo começou a falar e se dispôs acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, né? Então, mostrando isso para Félix, né, e para Drúxila, inclusive Félix aqui, como eu disse lá, ele conhecia o Evangelho, mas em vez de produzir arrependimento e fé, o que produziu no coração dele? Medo. E o medo fez o quê? Basta, por enquanto. Não quero ouvir mais. Então, é muito importante a gente lembrar isso. Nós vamos lançar sementes em solos. A resposta do solo já não depende de nós, depende de Deus, da sua glória. Então, isso é importante para nós. Mas Paulo aqui está fazendo, ele lançou a semente, né? E pelo contrário, na verdade eu achei aqui um negócio até... Ele, em vez de tomar posse do maior tesouro que Paulo estava entregando para ele, que era o Evangelho, ele quis tomar posse de outras coisas. Não é que ele continuar falando, né?
Quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Então, mandava buscá-lo frequentemente. Ou seja, o cara tinha ou estava recebendo de Paulo o maior tesouro que alguém podia receber, que era o Evangelho. Mas ele não deu atenção ao Evangelho e ficou preso às coisas desse mundo. Ele queria mesmo que Paulo lhe desse dinheiro. Que coisa, né? Aí, passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Então, aí aqui nós vemos, passados 2 anos. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a gente, importante agora. Gente, 40 homens, ou mais ou menos 40 homens, disseram que não comeriam até matar Paulo. Passou 2 anos e pouco. O que será que aconteceu com a promessa desses homens? Será que eles morreram de fome? Será que eles quebraram a promessa que eles fizeram? Ou será que eles conseguiram estar até hoje em jejum? 2 anos sem comer. Logicamente é uma brincadeira, a gente sabe, provavelmente eles não conseguiram cumprir, tiveram que quebrar o voto, mas é importante a gente ver, cuidado com os votos que a gente faz. A gente acha que está fazendo votos para Deus, mas na verdade são votos malucos, né? Então, cuidado com votos. Votos é uma coisa muito importante, e aqui você vê que para esses 40, ou mais ou menos 40 aqui, foi algo, né, que trouxe mal para eles. Outra coisa é que ele deixa Paulo preso, então, mais 2 anos, a fim de ter a simpatia dos judeus, né? Então, ou seja, para não se dispor com os judeus, ele deixa Paulo preso, pelo menos. E aí passa o problema, então, para Festo, né? Que aí nós vamos ver o que Festo faz depois da chegada dele. Então, aqui nós estamos percebendo o avanço da história, terminamos hoje o capítulo 24, né? E estamos chegando ao fim já. O livro de Atos, ele tem 28 capítulos, né? Faltam, então, mais 4 encontros para a gente finalizar, e aí a gente vai conseguir pelo menos fechar esse primeiro momento aí da igreja, né, da constituição da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né. Espero que vocês estejam gostando. Se tiverem alguma dúvida, continuo aí à disposição de vocês, e que a gente possa continuar firme aí nessa nossa caminhada, adorando ao Senhor por meio do estudo da sua palavra, adorando o Senhor com as nossas vidas, dos louvores, dos nossos cultos, das nossas devocionais. O desejo do nosso coração aqui é que esses momentos sirvam para a gente, para nos realçar o desejo de buscarmos a Deus todos os dias, de termos fome da Tua Palavra, de termos desejo de conviver e de conhecer tudo que Ele está nos apresentando, né? E principalmente para que nós possamos buscar ao Espírito Santo. Afinal de contas, se alguém pode transformar o nosso solo no solo fértil, é o Espírito, que pega essas palavras que a gente vem estudando e trabalha os nossos corações para que isso se transforme em fruto e a gente possa servir a Deus, então, com tudo aquilo que Ele tem nos abençoado e possamos cumprir o grande desejo dEle, a grande comissão, até que o nosso Senhor Jesus nos explicou, né? E explicando essas coisas que eu vos tenho ensinado, né? Fazendo discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Afinal de contas, hoje, toda a autoridade nos céus e na terra pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ao estarmos ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, em todas essas coisas, servindo a Ele, poderemos ser sucedidos, seremos vitoriosos e nada vai poder nos abalar no poder do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou orar terminando e a semana que vem, então, nós nos encontramos de novo. Papai, muito obrigado por mais esse momento, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra novamente. Por favor, produza fruto em nossos corações, por favor, nos dirija para termos comunhão com o Senhor, para termos relacionamento com o Senhor, para entendermos o que o Senhor possa requerer de nós. Que nós possamos entrar na tua presença vazios, não com um monte de pedidos já com planejamentos feitos, atividades determinadas, pelo contrário, que a gente possa entrar vazio e possa ouvir o que o Senhor quer que nós façamos. Que nós passemos a entender que o Senhor é o governador das nossas vidas. O Senhor é aquele que nos dirige. E é sabendo a tua vontade que teremos êxito naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aliás, o Senhor nos preparou já essas obras de antemão e a gente não quer, muitas vezes, dar atenção para isso. Que a gente possa estar atento ao que o Senhor nos tem preparado. Muito obrigado por mais esse dia, que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos, que eles tenham uma semana orientada pelo Senhor na sua presença, cheia de graça, de sabedoria, de fé, de bênção, que o Senhor os proteja a saúde também nesse momento em que a pandemia se agrava,
que eles possam ter também todo o cuidado, né, porque isso também é uma coisa que o Senhor exige de nós, e que nós possamos sair desse período mais fortalecidos de quando entramos. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até lá. Até semana que vem.